Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre a crise na UENG, no curso de Direito. Muita gente conhece como antiga FCJ, ou FEVALE, como queiram, mas é uma crise que se instalou dentro da UENG, que está ocupada nesse momento. E a gente está recebendo aqui os acadêmicos do curso de Direito, o Luciano Mendes, também a Sabrina Canuto. Querendo agradecer a você que acompanha pelo nosso site tvvalenet.com.br. Sabrina, que prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Boa noite. Prazer é todo meu. Boa noite. Luciano, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Comecei pela Sabrina, por questões óbvias, por ser mulher. Não, sem privilégios. Sem privilégios. Sem privilégios. Mas eu acho importante que você fale primeiro, porque a gente tem aqui dois pensamentos divergentes. Tem quem está na ocupação e quem está contra a ocupação. E vocês se ocuparam. Eu gostaria de entender o porquê. O que está acontecendo lá na UENG? Então, no primeiro momento, assim, a ocupação não foi algo que resolvemos, vamos ocupar do dia para a noite, e aconteceu. Foi muito bem planejado, no sentido de que há algum tempo vem acontecendo alguns problemas institucionais, alguns casos que estão apontados em documentos de assédio sexual, de desvio de recurso público através do pagamento das multas da biblioteca, privilégios em bolsas de pesquisa e extensão. E, assim, são problemas institucionais que estão documentados. A partir do momento que a gente teve conhecimento desses problemas, a gente buscou uma forma de resposta. A gente procurou respostas dentro da instituição. A gente procurou a direção, não tivemos retorno. A gente procurou a reitoria, não tivemos retorno. A gente procurou a SEDECTS, que é uma secretaria de ensino superior, é uma das secretarias da UENG, que foi de onde saiu um relatório que apontava essas denúncias, que o relatório foi embasado numa análise dentro da instituição, foram ouvidos alunos, funcionários, professores, e a gente também procurou o Ministério Público, depois que a gente teve conhecimento dessas denúncias. Aí a gente queria resposta, eram casos gravíssimos, 6 casos pelo menos de assédio sexual, isso é inaceitável dentro de uma faculdade de Direito. A gente procurou todas as formas de ter resposta. A gente já sabia que o Ministério Público, quando a gente teve conhecimento desses documentos, a gente sabia que estava já com o Ministério Público. A gente confia veementemente no Ministério Público, nós não, em momento algum, a gente nega a atuação do Ministério Público, só que nós fomos até o Ministério Público para pedir que a gente fosse ouvido, A gente levou um ofício através da entidade do Diretório Acadêmico, que foi assinado por muitos alunos. A gente passou em sala recolhendo assinatura. A gente levou no Ministério Público esse ofício com o pedido de que a gente fosse ouvido, porque tinha muita gente que queria falar. E em nenhum momento a gente teve resposta. Então, se a gente procurou recursos, procurou respostas em todas as instâncias institucionais e jurídicas que a gente poderia, a nossa última opção foi uma medida como essa, da ocupação. Entendeu? A gente ocupou porque simplesmente não tinha mais o que fazer. A gente procurou a diretoria, reitoria, a gente procurou a Secretaria de Ensino Superior, a gente procurou o Ministério Público. A partir do momento que a gente não teve respostas, a gente entende, o Ministério Público é incumbido de averiguar. Não cabe a nós, alunos, fazer essa averiguação das denúncias que constam nesse documento. Só que enquanto esse processo está em andamento, nós estamos sendo prejudicados institucionalmente. Deixa eu ouvir o Luciano. Quer dizer, são denúncias muito graves, Você não comunga com a ocupação, ou o grupo que você está representando aqui não comunga com a ocupação, mas você não comunga com a reivindicação ou com a ocupação? Como é que você se posiciona? Não, eu entendo que a ocupação ela é válida
até certo ponto. Em alguns momentos a ocupação ela é uma medida bastante importante, sim. Mas nesse caso em especial, eu não concordo. Eu acho que a ocupação dessa vez ela traz mais malefícios do que benefícios. Eu acho que grandes conquistas do país como um todo já foram conseguidas com movimentos desse tipo, mas não é o caso. A gente tem que aprender, nós, principalmente nós, estudantes de direito, juristas, advogados, sociedade como um todo, tem que entender esse ponto. Denúncia é uma coisa, fato é outro. Denúncia precisa de apuração. Isso é o que a gente mais reclama quanto aos ocupantes. O devido processo legal não foi dado. E se alguém não concorda com a demora do Ministério Público, não tem que deixar uma sociedade inteira prejudicada pela falta de atendimento na faculdade, por exemplo. Alunos que estão na cidade pagando aluguel, de poucos recursos muitas vezes, se mantendo aqui, que o custo de Diamantina é alto, é um custo de vida elevado, quem mora aqui sabe. Todas as pessoas praticamente gastam o que gastaria um turista no dia a dia, e se mantém na cidade com essa obrigação de permanecer aqui e não tem aula. Toda uma população carente, também há uma crise no judiciário, os advogados não estão aceitando mais nomeação dativo, que é aquele atendimento que atende a pessoa sem cobrar da pessoa e recebe do Estado. E o núcleo de prática jurídica, que tem essa importância para a sociedade, porque faz um atendimento gratuito, com supervisão dos professores que atuam também na advocacia, conduzido pelos alunos. Sendo assim, essa população mais carente, que já não tem os advogados dativos à sua disposição, porque eles não estão aceitando as nomeações, também não tem assistência jurídica do núcleo de prática. Isso leva a muito prejuízo. Então, voltando a falar do devido processo legal, se tem alguém insatisfeito com a demora do Ministério Público, o correto é protestar contra o Ministério Público. Eu sugiro, inclusive, para vocês, infrutífera essa ocupação de vocês, vão para a porta do Ministério Público reclamar. Tenho certeza que gera até mais impacto. Mas, Luciano, você disse uma questão, é um fato, deixa eu ver se eu entendi, me corrija se eu estiver errado, né? Que são denúncia e fato. Sim. Mas pelo que eu entendi, é que houve a denúncia e não deram importância à denúncia. Não foi isso? Não, que eu entendi? Até onde eu tenho. Eu não sou funcionário da faculdade, eu não componho o quadro administrativo da faculdade, mas o que acontece, como em qualquer outro procedimento, é que há o contraditório, a ampla defesa, e a pessoa só pode fazer isso a partir da acusação. O rapaz que foi acusado do assédio sexual, eu particularmente não conheço, não sei quem é, ele foi acusado. A partir do momento que há uma apuração, a sanção mais pesada que pode acontecer para uma pessoa acusada desse tipo de coisa é ela ser exonerada. O que aconteceu? Foi isso que eu entendi, Sabrina? A gente ficou 1 ano tentando tirar ele da faculdade, no sentido de que ele fosse responsabilizado. Porque a atual gestão se omitiu diante desses casos. Esse é o nosso problema. Entendeu? Essa pessoa é um aluno, é um professor, é um funcionário? Foi um funcionário. Um funcionário. A gente ficou um ano tentando fazer com que ele fosse punido. Só que assim, tem um complicador no meio dessa história. A gente está falando de meninas, de mulheres, que não têm coragem de se expor, porque é muito constrangedor falar que na instituição de ensino que você vai todo dia para estudar, para se formar, você está sofrendo assédio. Entendeu? Quando essas meninas nos procuraram, o diretório acadêmico, a gente tentou tomar providências. A gente ficou 1 ano em cima disso, batendo nessa pauta. Ele não foi demitido, ele pediu demissão. Foi diferente. Entendeu? E assim, depois foi embora, não sabemos a que pé está a denúncia, as meninas foram na delegacia, né, sigilo, nós não temos esse acesso, só as meninas, mas a justiça, digamos assim, não foi feita, as medidas necessárias dentro da instituição não foram tomadas para resolver essa situação, porque a partir do momento que você tem casos de assédio, pelo menos 6 casos de assédio sexual, dentro de uma instituição e a gestão se omite, isso é um caso gravíssimo. Entendeu? A gente ocupou porque a gente entendeu que foi realmente a última opção. Entendeu? A nossa conversa tem que ser com o reitor, porque é o reitor que tem que resolver o nosso problema. A gente decidiu ocupar porque a gente entendeu que era a única forma de o reitor olhar para a gente, porque o reitor atualmente ele fica em BH.
Ô, Luciano, deixa eu entender aqui, você, o grupo que você está representando aqui, que é contra a ocupação, é uma briga, é uma disputa, não vou dizer briga, né? Mas é uma demanda de alunos contra a instituição, né? Contra a direção, contra os órgãos administrativos. Por que você, como aluno, né, se posicionou de um lado, não vou nem saber se dizer se é do lado da administração ou da instituição, como é que você se coloca nisso aí? Bem, eu me coloco, motivo, né? e para fazer essa explicação para você, eu tenho que voltar no que a Sabrina acabou de dizer, e eu acho que o comentário dela fortalece muito o meu ponto de vista. A faculdade, quando ela recebe uma denúncia de assédio sexual ou de qualquer outra coisa, cabe a ela tomar as medidas administrativas. A faculdade, ela não tem, por exemplo, poder na esfera criminal. Ela não pode decretar a prisão de uma pessoa. A partir do momento que esse funcionário foi exonerado, a faculdade não tem mais nenhum poder de impor sanção a ele. Que sanção a faculdade poderia impor a esse funcionário, por exemplo? Mas ela não teria Ela não tem esse de poder de comunicar às polícia. autoridades? Isso já foi comunicado? Não. Isso já foi comunicado. O processo está em andamento. E outra coisa, se vítima de qualquer outra coisa, agora eu falo para você que está em casa, vítima de qualquer coisa, qualquer crime, e se sente constrangido de fazer a denúncia, a Polícia Militar ela preserva os seus dados. E existe também os processos que correm em segredo de justiça. Os processos que correm em segredo de justiça, que é o caso, por exemplo, de uma denúncia de abuso sexual, ela preserva os dados da pessoa. Eu, por exemplo, da minha casa, acessando o site do TJ, eu não consigo ter acesso a esse processo. Eu só consigo as próprias partes e os advogados constituídos da maneira formal no processo. Agora, respondendo a sua pergunta de maneira mais direta, eu me posiciono contrário porque eu pesei a situação. Eu imaginei a demanda e onde isso ia espelhar. Eu vejo muito mais prejuízo do que benefício. Eu acho que eles podem ter, pelo menos a propaganda que eles fazem, é de ter uma causa muito legítima, muito bonita, porque é muito fácil espalhar cartazes, por exemplo, dizendo que está defendendo a educação e a integridade sexual de alguém, a integridade física e psicológica de alguém. É muito fácil fazer isso. Mas a partir do momento que você ocupa uma faculdade, você começa a pensar, será que o motivo é esse? É essa reflexão que todo mundo tem que fazer. Os alunos que são favoráveis à ocupação, os que não se decidiram e também os que são contra têm que fazer essa reflexão. Será que a motivação é essa? Eu vou lembrar vocês agora que uma semana antes da ocupação acontecer, dela ser iniciada, houve uma eleição para diretores da faculdade. E você não vai me deixar mentir? A maioria dos manifestantes pró-ocupação apoiavam a chapa perdedora. Agora eu já faço inclusive um apelo. Eu acho que um candidato derrotado, seja o que for, ele tem que trabalhar na melhora dos argumentos dele, nas propostas dele, ver se de repente ele tem que ser candidato a alguma coisa. O que ele não devia de fato é requerer na força o que o direito ao voto não deu para ele. Bom, eu vou querer ouvir a Sabrina com relação a isso, mas eu vou deixar para o próximo bloco, porque a gente lá em cima do horário, eu volto com a Sabrina, a gente faz um rápido intervalo, voltamos em instantes.